Hoje eu vou compartilhar com vocês como cuidar e como plantar a planta pata de elefante. Eu vou falar tudo sobre essa incrível planta. Eu vou iniciar retirando essa gávea aqui, porque a planta pata de elefante vai ser plantada aqui bem nesse lugar. Eu sou a Josiele. Se tu gosta de plantas assim como eu, já te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo. Aqui no canal eu compartilho com vocês as minhas plantas, dicas importantes de cultivo e muitas ideias para jardins que talvez possam servir de inspiração para vocês fazer também no jardim de vocês. Consegui retirar a gávea, eu vou deixar ela reservada aqui num canto para plantar depois. E no final do vídeo eu vou mostrar para vocês aonde que essa gávea vai ficar plantada no jardim. Eu vou iniciar medindo essa planta antes de plantar ela para a gente acompanhar junto o crescimento dela no decorrer dos próximos dias. Ela veio aqui em um vaso com cerca de mais ou menos 1 palmo de altura. A pata dela veio com uma coloração assim meio esverdeada. Eu acredito que seja porque ela não estava recebendo a quantidade de sol que ela precisa receber. Essa é uma planta que deve ser cultivada a sol pleno. Eu comprei essa planta em um supermercado, inclusive eu fiquei super satisfeita pelo valor dela e o tamanho, porque eu estava encontrando plantas assim bem menores com um valor bem mais caro. Eu vou medir aqui para mostrar para vocês o tamanho que ela veio. Ela veio com uma altura de mais ou menos 60 centímetros, se a gente levar em consideração aqui mais ou menos a altura das folhas mais altas dela. Eu paguei somente R$26 nessa muda, comendo se vocês já encontraram pata de elefante por esse valor com essa altura. Eu vou medir também a pata dela para ver que tamanho tá. Mais ou menos 9 centímetros. Eu gosto de medir as plantas ornamentais assim antes de plantar elas para a gente acompanhar o crescimento delas, o desenvolvimento delas mês a mês e poder ver quanto que elas cresceram, quanto que elas se desenvolveram durante um ano. É muito gratificante a gente acompanhar o desenvolvimento das nossas plantas desde mudas bem pequenas assim. Eu vou medir também a altura da pata. Tá com cerca de mais ou menos 8 centímetros de altura. A pata de elefante vai ser plantada assim como essa palmeira fênix. Eu vou fazer um contorno com pedras na volta dela. Uma outra planta que foi plantada bem pequena aqui no jardim foi essa tuia holandesa. Eu até vou medir ela agora para mostrar para vocês o tamanho que ela já tá. Quem quiser saber o tamanho que essa tuia holandesa era há um tempo atrás, é só assistir o vídeo que eu fiz aqui do canal, como cuidar da tuia holandesa, que vocês vão ver que ela era uma muda super pequena. E olha só o tamanho que ela tá agora, 1,16 m. 1,16 m. Ela cresceu super bem, mas lembrando que essa planta é uma planta de crescimento rápido. Já a pata de elefante é uma planta que tem um crescimento lento. Agora, sem mais enrolação, vamos lá plantar logo a pata de elefante. Para plantar ela, eu vou iniciar fazendo um círculo de pedras, aqui um contorno, e ela vai ser plantada um pouco mais elevada do chão. Uma dica para quem tem cachorro em casa e quer evitar que as folhas das plantas fiquem amarelas quando tem contato com o xixi dos cachorros é fazer um canteiro assim. Fazer um canteiro e plantar a planta um pouco mais afastada. Assim, quando os cachorros virem fazer xixi, eles vão fazer xixi no contorno aqui das pedras e não vai pegar diretamente na planta. Fiz o canteiro com as pedras e agora eu estou acrescentando aqui já um pouco de terra. Essa é uma terra que eu mesma faço aqui através da decomposição de folhas e galhos. Eu vou acrescentar só um pouco aqui dessa terra e depois vou fazer o substrato. Para fazer o substrato eu vou usar aquela mesma terra que eu já mostrei para vocês que eu coloquei um pouco lá, reservei um pouco aqui no carrinho. E agora eu vou colocar aqui um pouco de cisna de madeira. Essa cisna de madeira eu retirei da lareira, não pode ser da churrasqueira por causa do sal. Vou colocar aqui um pouco também de farinha de osso, bem pouquinho. E um pouquinho de farinha de casca de ovo. E vou fazer aqui um NPK caseiro. Essa planta ela gosta de um substrato arenoso. Aqui na minha cidade o solo é extremamente arenoso, parece uma areia mesmo. Então depois que as raízes dela atingir uma certa profundidade, elas vão encontrar esse solo extremamente arenoso. Mas se vocês não têm acesso a tudo isso e querem comprar um substrato que já venha pronto, podem usar o substrato para suculentas. Misturei bem tudo para fazer o substrato. Esqueci de falar para vocês que eu também acrescentei esterco de galinha bem curtido. Esse substrato ele tem bastante pedacinhos de graveto, então ficou um substrato bem drenável. Vocês podem fazer um substrato também com 2 partes de terra vegetal para uma parte de areia grossa e uma parte de composto orgânico. Essa é uma planta que deve ser plantada a sol pleno e ela é bem resistente à seca, então vocês não vão precisar ficar se preocupando em relação a regas dela. Olha como estavam as raízes aqui já, ela já estava precisando ser transplantada aqui para um outro vaso ou para o chão. Eu já prefiro plantar as plantas direto no chão, que assim elas vão se desenvolver melhor e vão crescer bem mais rápido.
Então, se vocês têm a oportunidade de plantá-la direto no chão, eu recomendo já plantar direto no chão, que assim vocês vão ver a pata de elefante de vocês crescer bem linda e saudável. Olha só como as raízes vieram enoveladas. Agora eu vou desenrolar elas, vou fazer uma coisa que eu faço sempre, vou desenrolar um pouco elas, para elas já irem se acomodando com o substrato novo e já recebendo os nutrientes desse substrato. Ela já estava precisando ser transplantada para um outro lugar, para um vaso maior ou para o chão. Se vocês têm uma pata de elefante assim que já está há muito tempo em um vaso, vocês devem fazer o transplante dela para um vaso maior. Ou já plantem direto no chão, que eu super recomendo. Como essa é uma planta resistente à seca, então vocês podem esquecer de regar ela, mas nunca reguem em excesso. Sempre quando vocês forem regar, esperem bem o substrato secar. Vocês podem usar também para plantar ela humus de minhoca, ao invés desses adubos orgânicos que eu usei. E quando vocês forem adubar, vocês podem fazer uma adubação equilibrada, usando o NPK 10-10-10. A planta pata de elefante é uma planta que ela prefere um solo mais seco do que o úmido, então as regas podem ser bem moderadas. Muitas vezes o excesso de cuidado acaba prejudicando muito mais nossas plantas do que a falta de cuidado. Essa é uma planta que tem um crescimento lento, não é uma planta exigente quanto à manutenção e ela pode atingir mais ou menos uns 5 metros de altura quando chega na fase adulta. E nessa fase adulta ela floresce, ela costuma florescer e as flores são na cor branca. Consegui acertar ela aqui na altura ideal e agora eu vou completar com um pouco mais de substrato. Lembrando, pessoal, que a pata dela vocês devem deixar sempre totalmente exposta para fora da terra. Nunca plantem a pata, nunca coloquem terra por cima da pata. É nessa base dela, que no caso é a pata, que ela costuma acumular água, então por isso ela é até mesmo considerada uma planta suculenta. Finalizei o plantio dela, agora eu vou ali mostrar para vocês como que ficou. Eu fiz uma poda nela, retirando algumas folhas da parte de baixo que estavam com as pontas secas. A poda dessa planta é assim mesmo, é feita somente a retirada das folhas da parte de baixo que vão secando. Essa é uma planta que não vai te dar manutenção no jardim. Olha só que lindo que ficou. Para quem quiser fazer mudas da pata de elefante, existem algumas formas de fazer mudas. Uma forma é retirar os brotos que surgem ao redor da pata. Nesse caso, vocês vão ter que esperar nascer os brotos. Se caso não nascer, vocês podem fazer uma poda, retirando toda essa folhagem dela e plantar essa parte que pode enraizar também. Desse jeito vocês vão conseguir fazer uma muda. E essa parte aqui da pata também vai nascer brotos aqui na volta dela. Essa poda feita retirando toda a copa dela por inteiro vai fazer surgir novas mudas aqui ao redor da pata. Eu recomendo quem fizer essa poda radical, assim, para fazer com que a pata emita mais mudas, retirando toda a copa dela, eu recomendo passar algo cicatrizante por cima da pata, onde vocês cortaram. Por exemplo, uma pasta cicatrizante. Agora eu vou mostrar aqui para vocês aonde que eu plantei aquela gávea que eu retirei lá da onde eu plantei a pata. Eu plantei ela aqui nesse espaço, olha, plantei ela perto aqui dessa outra gávea que já tinha. Depois, aqui nessa parte aqui do meio, eu vou colocar um banco. Depois vou mostrando tudo pra vocês. Vou fazer um jardim bem bonito aqui, mas futuramente. Depois eu mostro pra vocês em outro vídeo. Eu espero muito ter te ajudado com esse vídeo. Espero que tenha sido útil pra ti. Se tu ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Pode perguntar que eu vou estar respondendo. Eu preciso fazer uma limpeza aqui nessa gávea, retirar todos esses matos aqui da volta que já estão tomando conta dela. E a que eu plantei foi essa outra aqui. Essa está um pouco menor do que aquela outra ali do lado. Eu vou finalizando o vídeo por aqui, então se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que elas também possam cultivar lindas patas de elefante no jardim delas. Se tu é novo aqui no canal e assistiu o vídeo até aqui, eu te convido a se inscrever aqui no canal e assistir mais vídeos. Se inscreve, já ativa o sino de notificações e já vai assistir mais vídeos aqui do canal, que tem muitos vídeos bem legais com outras plantas muito mais bonitas que essas, com várias dicas de cultivo para vocês. Eu também compartilho aqui no canal com vocês muitas ideias de decoração de jardim. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.